Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Protagonistas. Estou muito feliz de começar mais um programa, entrevistando uma pessoa maravilhosa. A cada entrevista, eu fico mais animado ainda mais quando eu vou entrevistar uma pessoa que fez parte do começo da minha trajetória como artista. Quando eu entrei para a Actoro, o TCC do primeiro módulo de teatro era sobre a peça Bernarda Alba. E a Cindy Maldonato, que é a entrevistada de hoje, ela fazia parte da peça. Ela fez a Madalena, uma das 5 filhas da Bernarda Alba, e eu pude conhecer o trabalho dela e conhecer ela como pessoa também, como ela me ajudou a me tranquilizar mais no começo da minha carreira, no começo dos meus estudos, a falar que as coisas vão se ajeitar e que com o passar do tempo eu ia me evoluir como artista. Então, eu fico muito feliz de chamar hoje para conversar comigo uma pessoa que me ajudou, não só no meu crescimento pessoal, também como no meu crescimento profissional. Eu tenho certeza que vocês vão se interessar muito pela trajetória dela como atriz e também da vida dela pessoal. Então, chega de conversa fiada, vem para cá, Cindy, vamos conversar um pouquinho. Estou muito animado de receber você no Protagonistas hoje. Seja bem-vinda. Oi, gente! Ai, tô tão feliz de estar aqui. Ai. Tô falando dessa forma, me emociona tanto, porque eu lembro tudo no começo da trajetória, tô todo nervoso, ansioso com a personagem. E eu também estava nervosa, mas eu estava ali para tentar ajudar, para tentar auxiliar. Eu, calma, vai dar tudo certo. E no final foi uma peça maravilhosa. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui, Hugo, muito mesmo. Obrigado, eu fico mais feliz ainda de você ter aceitado o convite e mais feliz ainda de poder saber um pouco mais sobre você no nosso encontro de hoje. Lembrando que o nosso programa ele vai ao ar todos os sábados nas plataformas da Actor, no Facebook e no YouTube da Actor TV, e domingo na Urban TV. A gente está pelo Brasil todo aí pela Urban TV e muito feliz que a Actor, a nossa escola de coração, tem agora a Actor Play, então ela vai começar a exibir vários filmes independentes, filmes que eu estou, que a Cindy também está, filmes que são um produto, né, de todo esse estudo da Actor. Estou muito feliz também de falar que na Urban TV também esses filmes vão fazer parte da programação. Cindy, vamos começar nossa entrevista. Eu queria perguntar do seu nome. Qual foi a origem do seu nome? Eu sei que o seu Cindy não é com C, é com S, por um motivo especial, né? Exatamente, Hugo. É muito legal tu ter tocado nesse assunto, porque Cindy é o meu nome mesmo, e é um nome que eu sou extremamente apaixonado, porque sempre foi um nome muito diferente das pessoas. E eu sempre gostei dessa ideia de ter um pouco desse diferencial. E Cindy, para mim, é um nome que é muito especial pelo seguinte motivo. A minha mãe, ela tinha uma irmã que ela faleceu de câncer, e o nome da irmã dela era Simone. E ela queria fazer uma homenagem para essa irmã, quando ela ficou grávida de mim, com a letra S, né? E aí ela acabou encontrando o nome Cindy com C, e aí ela acabou mudando o C pelo S. E aí ficou esse meu nome. E o Maldonado é da parte da família do meu pai, né? Que também é um nome que eu gosto muito. Meu nome completo é Cindy Piscinini Maldonado, mas eu sou tão apaixonada pelo meu nome que o meu nome artístico virou Cindy Maldonado. Que legal. Neide Maldonado é de que origem, Cindy? Talvez seja espanhola, mas é da parte que fala espanhol, porque o meu pai, ele nasceu na Bolívia, metade da minha família é boliviana, eu tenho uma ligação muito forte com o pessoal de lá. A Bolívia tem uma tradição muito legal que é... Eles têm uma cultura familiar muito grande, parece que nem os italianos, né? Que os italianos têm aquela cultura forte da união familiar, e os bolivianos também têm muito essa questão. Por exemplo, a gente está gravando no domingo, né? E agora tá tendo um almoço de família aqui em casa, porque todo domingo é sagrado ter almoço de família, a gente se reunir. E eu vejo que é bem o oposto do que. Não oposto, mas é uma cultura diferente que temos aqui no Brasil, porque geralmente no Brasil o pessoal se reúne no Natal, na Páscoa, em datas comemorativas. E aqui na Bolívia, no caso, né, que o pessoal da Bolívia veio para cá, né, morar, e tem essa tradição de sempre estar se reunindo. Então, é uma parte bem forte minha, né, da questão familiar. É gostoso escutar você falando sobre isso, porque às vezes a gente precisa
se lembrar de como são importantes as tradições. Algumas a gente pode deixar de lado. Algumas famílias tradicionais brasileiras, a gente já sabe, né? Isso aí a gente pode deixar até de lado. Mas algumas tradições, como se encontrar, fazer questão de ver os parentes, de encontrar com os familiares, não deixar o tempo passar e né, sempre cultivar, né, essas tradições familiares, isso é muito importante. Então, obrigado por lembrar a gente de que é importante a gente se basear na família. A família é a nossa estrutura, né? E como é importante a gente também, ainda mais você que tem dois berços, né? Um brasileiro e outro boliviano, né? Essa mistura, como é importante preservar as duas tradições, né? Não deixar que nem que uma seja mais importante do que a outra, né? Com Ô, certeza. Cindy, deixa eu te falar uma coisa, perguntar para você. E na sua família, tanto da parte da Bolívia como da parte brasileira, tem alguém que é conectado à arte também? Alguma pessoa que você se inspirou quando você começou a pensar em se tornar uma atriz? Eu sei que você, desde nova, já se autoproduzia, né? Já virou produtora antes de qualquer outra coisa, né? Produzia seus próprios espetáculos, né? Conta pra gente essa história aí. É muito legal tu tocar nesse assunto, Hugo, porque é engraçado que eu sou praticamente a única da minha família artista. Eu nasci já com essa veia, porque aqui em casa é tudo engenheiro. A minha mãe é engenheira, o meu pai é engenheiro, o meu irmão também vai se formar e vai ser engenheiro, e eu sou a única ali, né, da família, assim. E mas também pensando por esse ponto artístico, se for pensar por esse lado, seria mais pela parte da família da minha mãe, porque a minha mãe, ela é muito boa com coisas artesanais. Ela antes pintava quadros, ela sempre foi muito boa em algumas coisas assim de manuseio. E também a minha avó, por parte de mãe, quando ela era nova, ela também era artista, ela fazia teatro, ela fazia sapateado, só que por conta da criação que ela teve que ter com os filhos, com o marido, ela teve que deixar de lado isso. Então, talvez na minha família, de parte de mãe, tenha um pouco dessa parte artística que foi um pouco oprimida por conta do machismo, né, que tinha da época, da questão de dar prioridade para outras coisas, no sentido de cuidar da família, fazer outros trabalhos. Então, eu fui meio que aqui aflorou, né? Aqui começou a bater o pé e falar: não, eu vou fazer teatro, eu vou fazer dança, eu vou ficar nessa área porque é o que eu amo. E que dança, né? Eu já sei que você dança muito bem, né? Eu já vi algumas apresentações suas que você às vezes posta nas redes sociais, alguns textos de dança. Então, a dança foi o seu primeiro contato com a arte ou não? Ou você já teve algum contato antes com o teatro? Como é que foi esse início, assim, dessa experimentação no mundo artístico, assim? Meu mundo artístico. Meu mundo artístico começou quando eu era muito pequenininha, né? Como tu tinha comentado, quando eu era criança, eu fazia as minhas próprias apresentações. Eu fazia uma bagunça aqui em casa para montar cenário, para montar figurino, eu que montava a peça, eu que criava os ingressos para as pessoas tinham que pagar para poder assistir minha peça, que só tinha eu ali. Então, eu sempre tive esse lado de criança, desse lado do teatro muito forte, né? Eu também fiz aulas de teatro quando eu era criança, mas era sempre umas aulinhas avulsas, nunca foi algo muito fixo, e eu sempre tinha um desejo muito grande de fazer teatro, né? E até que teve um dia que na minha escola, no meu antigo colégio, que era o Colégio Visão, tinha um andar de cima e um andar de baixo, que a parte de cima era escola e a parte de baixo era uma escola de arte, que era o Espaço Arte e Saúde, que lá eles tinham dança, tinha música, tinha teatro, tinha muitas coisas. E aí foi o primeiro contato mais fixo que eu tive com o teatro, que eu comecei a fazer aula com bastante crianças, na qual a gente explorou bastante o clown, que é palhaço, né? A gente também fez bastante sobre a comédia dell'arte, que também foi algo muito importante para o meu crescimento teatral.
E eu fiquei nessa escola de teatro por uns 2, 3 anos, 2 anos e meio, por aí. E também no ano de 2013, né, nessa mesma escola, eu estava precisando muito fazer exercício físico, porque eu estava muito sedentária, eu estava muito parada. E aí eu decidi entrar para dança, para fazer uma atividade física também. Uma amiga minha já tinha entrado. Então foi uma forma de eu conseguir entrar e me explorar, me aprimorar, me exercitar principalmente, só que eu acabei também me apaixonando pela dança. Então eu estava carregando duas veias artísticas muito grandes dentro de mim, que era a dança e o teatro, né? O teatro eu sempre tive uma facilidade maior, e a dança sempre foi uma dificuldade muito grande, mas hoje em dia eu superei várias barreiras, tanto é que atualmente eu faço parte de uma companhia de dança, né? Então são coisas muito fortes. O teatro também eu continuo aí, continuo através da câmera, do cinema. Estou morrendo de saudade dos palcos, mas assim, ó, quando eu pisar no palco vai ser para mostrar o que eu tenho de melhor, que é a arte. Ai, que legal escutar você falando isso, me enche de alegria, porque é tão gostoso a gente se expressar, né? E a dança é uma coisa que você expressa o seu corpo inteiro. A interpretação a gente também utiliza isso, mas poder passar uma mensagem unicamente pelo corpo é desafiador, mas também deve ser muito prazeroso. Você começou como uma necessidade física, né, de se movimentar mais, né, de gastar mais energia, de sair do sedentarismo, e acaba virando uma necessidade vital, né, da sua vida, assim, de não conseguir ficar mais sem a dança, né? Nesse momento, se você pudesse escolher qual que você sente mais falta, seria a dança, né? Se apresentar numa super apresentação de dança contemporânea, balé, enfim, ou uma peça teatral, assim. Difícil, né? Pergunta difícil. Ai, Colocando meus entrevistados na parede. por que tu fez essa pergunta, Hugo? Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo responder. Não Não consegue, né? consigo, não consigo, não tem como. Não tem como. Talvez, nesse momento, o teatro. Porque, por mais que eu esteja continuando fazendo as aulas da Actoro, eu não estou tendo mais contato com o palco, sabe? Quando a gente atua em cima do palco, apresentação, ensaio. Então, isso eu sinto muita falta. Agora, a dança, felizmente, eu estou conseguindo ir presencial, claro, com todos os cuidados, passando o álcool em gel, usando máscara, todos os devidos cuidados. Então, a dança eu continuo tendo um contato mais forte, né? E ainda mais agora que na nossa companhia a gente está com um projeto de montar um espetáculo também. Então, daqui a pouco a gente vai começar a pegar mais pesado em ensaios e em focar mais nesse lado artístico, né, da apresentação. Então, no momento, eu sinto mais falta do teatro, mas dizer qual que eu prefiro, qual que eu amo mais, é muito difícil mesmo. É impossível, né? Eu só fiz essa pergunta para você falar um pouco sobre os dois, não tentar colocar na balança, ver qual que tinha. Sacanagem, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Cindy. Você estava falando sobre palcos, né? Da saudade que a gente tem de se apresentar, né? Como é gostoso o feedback do público. O teatro ele traz isso, né? A dança também, né? Que o público já de imediato eles já te assistem e você já sente a reação. É muito gostoso isso, né? E a minha pergunta para você é quando que você sentiu a necessidade mesmo, assim, de se profissionalizar? Eu sei que na escola, né, às vezes a gente começa fazendo essas apresentações teatrais, mas fica muito também de talvez um passatempo, né, de passar o tempo, vai se apaixonando pela arte, mas assim, quando que você percebeu que realmente você falou, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu quero ser uma profissional, né, artística, né, uma profissional de dramaturgia. Quando que você sentiu que foi o momento de você levar isso mais a sério, como realmente uma profissão, assim? É uma pergunta bem legal mesmo, porque eu também não sei dizer exatamente qual foi o ponto da chave que virou para eu pensar, não, quero trabalhar com isso, porque foi algo gradual. Foi algo que antes eu pensava que era só uma paixão que eu ia começar a fazer,
E aí depois eu fui fazendo, e aí foi uma coisa de eu querer mais forte, mais profundo, e então foi algo muito ao longo do tempo, né? Que foi aos pouquinhos, de pouco em pouco tempo. Não foi algo que aconteceu que eu pensei, putz, é isso que eu preciso fazer, é isso na minha vida. Não, porque é algo que já estava dentro de mim, né? Principalmente com o teatro, com a atuação. A dança não é algo que eu penso em me profissionalizar, é algo que eu digo que é um hobby profissional, que é um hobby que eu faço, mas eu levo muito a sério, né? Tanto é que antes eu ia para as competições junto com a companhia, diversos ensaios. Então é algo que eu levo muito a sério, que eu me dedico muito, mas não é algo que eu quero ser uma bailarina profissional. E já ser atriz é algo que desde pequena pulsa dentro de mim e que ao decorrer do tempo, quando vai passando as coisas, quando eu tenho mais oportunidades. Por exemplo, essa entrevista que a gente está tendo aqui já é um passo a mais para eu ter cada vez mais essa vontade, mais essa garra de ser uma atriz profissional. Ah, que legal, Cindy. A gente se encontrou na Quitoro, né? Um curso profissionalizante que nós dois fizemos, né? A gente ainda está no curso, né? Agora como graduados, né? Em outras turmas, aproveitando também para aprender, né? Talvez numa outra perspectiva, né? E a minha pergunta para você é que nessa trajetória, até o momento, a gente encontra vários personagens, né? Várias histórias para interpretar, a gente se coloca no corpo de outra pessoa, a gente veste uma outra carapuça, a gente veste outras ideias, outros pensamentos, outros sentimentos, coisas que normalmente a gente não iria ter, né? Não iria observar por essa outra lente, né? E como é para você é, essa miscigenação de diferentes personagens? Como é essa modificação que esses personagens trazem na gente? E quais personagens, durante a sua trajetória, te marcaram mais? Assim, eu sei que todos, de uma certa forma, eles deixam um legado, né? Eles deixam uma marca, eles deixam uma tatuagem na gente. Mas tem alguns que a gente olha para trás, ou pelo feedback das outras pessoas que elogiaram nosso, né, a nossa performance, mas também pela nossa trajetória, por olhar para trás e falar, nossa, eu jamais iria pensar sobre essa perspectiva, olhar com esses outros olhos essa situação se eu não tivesse no corpo dessa personagem, né? Isso muda a gente de uma certa forma, né? Quais os personagens que você interpretou que te mudaram dessa forma, assim, de uma forma que você falou, nossa, que bom que eu pude fazer isso, né? Esse questionamento sobre os personagens, né, na vida de um ator e de uma atriz é muito forte. É muito forte porque a gente passa por diversas trajetórias, passa por diversas criações. Então, é uma pergunta muito ampla, muito complexa, mas que eu penso que todo ator, toda atriz tem aquele personagem que é seu xodó. E o meu personagem, minha personagem favorita, que eu levo para o meu coração, que essa sim foi um estalo para mim, que foi uma virada de chave que fez eu me aprofundar mais nos personagens, que fizesse com que eu estudasse mais, com que eu me dedicasse mais para chegar na profundidade que eu cheguei com essa personagem, que foi a Dona Nilma, né? A Dona Nilma, ela surgiu numa peça de teatro na minha escola antiga, que ela é basicamente uma velhinha que ela ama cozinhar, ela é extremamente divertida, ela gosta de dançar, ela sai para os bailão, ela é uma velhinha super alta astral. E num determinado ponto, a sua neta, ela tem a ideia de filmar ela cozinhando, porque ela ama cozinhar, ama, cozinha super bem, ao contrário de mim, que eu não gosto de cozinhar. Eu ia perguntar isso, se você cozinhava É, também. não gosto de cozinhar. No máximo que eu faço é algum doce, mas eu não gosto de cozinhar. E já a dona Nilma ama cozinhar, é a cozinheira de mão cheia, faz doce, faz salgado, faz isso, faz aquilo. E a neta dela tem a ideia de filmar ela. E quando ela filma, ela posta na internet, posta no YouTube, e aí quando vê tem o canal da Dona Nilma, né, que é uma velhinha cozinheira que virou famosa, que aí vai nos programas de entrevista, que, enfim, ela ficou super conhecida, mas ela também tem os seus dramas, tem suas dores, né,
Que, por exemplo, às vezes ela fica chateada que ela faz um prato de comida, né, para o vídeo, para a neta, e aí a neta só filma e vai embora, nem sequer come o prato de comida dela. E para ela aquilo é um sofrimento. Como assim eu vou cozinhar para minha neta e a minha neta não vai comer? Sabe? Eu fiz para ela nem comeu. Então ela também tem suas dores, tem seu sofrimento. E ela é uma personagem que eu acredito que pela primeira vez eu consegui incorporar, né? Porque com o gringo a gente fala que tem tem o decorar, tem o memorizar e tem a parte do ventre, né? E aí essa foi a primeira personagem que eu senti no ventre, que era uma personagem minha, que eu podia fazer a qualquer momento, que não importa, não preciso de texto para poder fazer essa personagem, eu vou lá e faço porque ela está dentro de mim. Ah, que legal, né? Nossa, você estava falando isso, eu lembro também dos personagens que passaram pela minha trajetória, né? Quando eles estavam dentro de mim. Porque tem algumas que a gente faz, mas aí, às vezes, são alguns exercícios, coisas que a gente não tem muito tempo para se preparar, e a gente sente o personagem, mas dentro, né? E legal você falando dessa cozinheira, né? De que ela fez os pratos, a, a neta dela só fica olhando isso e aí ela não come, filma e não come, né? E aí eu queria saber o que você aprendeu com, com essa personagem, o que ela te ensinou? Ela me ensinou. Ela me ensinou muita coisa, porque geralmente a gente aprende muita coisa com os idosos. Agora, aprender uma coisa com um idoso que num corpo jovem é um desafio. Mas eu aprendi muita coisa no sentido de valorizar as pessoas. Valorizar, dar amor, aproveitar o tempo que a gente está aqui, porque quando a gente vê, a gente já passou o tempo, já foi. Então, ela me ensinou a ter o tempo de uma maneira mais leve, mais divertida, sem levar muito a sério as coisas. E amar mais as pessoas. Amar, ter amor, porque é o amor que leva a gente para frente. É o amor que move montanhas, é o amor que muda tudo. Ela me ensinou isso. Ah, que legal, Cindy. Falando sobre amor, amor à arte, amor às coisas que a gente, né, faz do nosso métier de trabalho, né, a gente consome, né, muitas produções audiovisuais, a gente assiste tanto como espectador, também como ator, né? A gente vive buscando, né, referências, um filme que a gente assiste, uma série que a gente assiste, fala, nossa, que legal, vou pegar aquela forma de agir daquela personagem, vou tentar adaptar para mim. Então a gente fica sempre assistindo para aprender alguma coisa e também para distrair, né? Assistir simplesmente para deixar passar o tempo, porque não existe uma coisa mais gostosa do que assistir uma bela animação, um filme, pegar aí uma plataforma de streaming, colocar e esquecer um pouco da vida, né? E a minha curiosidade é o que você consome quando você tem um tempo livre ou quando você está estudando, quais os tipos de filmes ou séries, você é mais do tipo que prefere que assistir um filme e ter o fim logo, ou você gosta de ficar presa na série, assistir a série, termina a série, você se sente órfão, fica triste quando acaba a série. Como é que é? O que você costuma consumir, tanto como consumidora, né? E também como atriz? O que você assiste nesses dias assim de ócio ou de produção? Ai, Hugo, eu estava esperando por essa pergunta. Como tu falou, eu sou muito órfã de série. Eu começo a ver uma série maratona e aí quando vejo acabou e aí eu já tô desesperada que, meu Deus, eu não tenho mais série para ver, eu não tenho mais série. Fico procurando. Ai, eu achei mais uma. Começo a assistir. Aí fiquei órfã de novo. Aí eu fico nesse looping infinito. Eu sou muito mais de série do que de filme. Mas quando eu assisto filme, eu gosto muito de animação, da Pixar, da Disney, que são coisas mais leves. Agora, série, eu gosto mais de assistir, tanto para passar um tempo, né, para ficar mais tranquila, quanto para absorver conhecimento como atriz, né? Que aí eu vejo uma atuação, um crescimento com os personagens, porque de uma temporada para outra,
o personagem ele muda, ele passa por diversas transformações, crescimentos, idas e vindas, então é algo que eu consigo sentir mais o personagem, eu consigo acompanhar mais a trajetória dele do que de um filme, porque eu fico 1 hora, 2 horas presa no filme, focada nele, no personagem, acompanhando a trajetória, e aí quando vê, acabou. E aí, às vezes, eu quero ver mais daquele personagem e não tem. E já a série, eu consigo sentir isso, né? Que às vezes são episódios de 40 minutos, 20 minutos, 1 hora, mas é o suficiente que eu consigo acompanhar, porque termina um episódio, eu sei que vai ter o próximo para eu assistir e para eu acompanhar essa questão do personagem, porque eu sou muito apegada, muito, muito apegada aos personagens. Tanto é que, nossa, quer ver quando morre algum personagem? Eu choro, fico chorando, chorando, chorando horrores. Mas de série, por exemplo, que eu sou mais apaixonada são séries espanholas, né? Que, nossa, a Espanha vem crescendo muito, tanto com filmes quanto com séries, né? E eu virei uma amante, assim, das séries espanholas, assim. Elite, La Casa de Papel, O Sucessor, Inocente. Então, eu sou muito suspeita para falar das séries espanholas. Nossa, falou umas 4 séries bem boas aí, né? Quem que nunca Aham. assistiu La Casa de Papel, né? O Inocente agora, que tem, né, um conjunto aí de plot twists, reviravoltas, você não consegue definir nada. Quando você acha que sabe tudo, na verdade você não sabe nada, né? É legal isso, né? Muito. Nossa, é uma série que eu comecei a assistir, eu vi um episódio e falei, tá, vamos ver qual que é dessa série, né? Que se não me engano, o Vitor Hugo Assunção me indicou, né? E aí eu comecei a assistir, e aí tá, vamos ver qual é dessa série. Eu assisti um episódio e fiquei, tá, vamos pro Uhum. próximo. Aí o segundo eu fiquei tipo, tá, mas e o primeiro episódio? Tipo, não entendi. E aí quando eu vejo o primeiro e o segundo episódio se interligam, eu fico, meu Deus, eu preciso assistir o próximo. E aí, cada episódio é uma reviravolta diferente que eu fico, meu Deus, eu preciso de mais. Muito bom. É uma série que revirou toda a minha cabeça, todos os meus miolos, e o final eu fiquei chocada. Tá aí uma série que eu Uma recomendo boa para quem quer assistir. indicação. Nossa, Uma... maravilhosa. Maiores de 18, hein, pessoal? Detalhes. Ai, que legal. Você estava falando sobre produções espanholas, você falou sobre animação. Eu lembrei de uma entrevista que eu dei com o Matt Lombi, Matheus Lombi, e ele falou que ele adora assistir animação. Ele gosta de assistir principalmente porque quebra um pouco aquela obrigação do ator ficar analisando a performance do outro ator, de ficar comparando, né, estudando, porque por mais que a gente pense no entretenimento, chega uma hora que a gente para e fala, nossa, acaba reparando em alguma coisa, que legal isso que eles usaram, que plano de câmera legal que eles usaram agora, né? E aí ele falou que na animação ele consegue relaxar um pouco mais e se concentrar mais no sentimento passado, das emoções passadas. Você também tem essa sensação com a animação? Tem alguma animação que você indica pra gente? Tenho, nossa, tenho vários, porque animação é o meu ponto fraco. Se duvidar, eu choro mais com animação do que com personagens em séries, né? E as que eu recomendaria são 4, os meus top 4, que eu não consigo dizer qual que é meu favorito, qual que eu amo mais, mas são animações que mexem com o meu coração. Que é, primeiro, Mulan, que é uma princesa maravilhosa que ela revolucionou, né, o mundo das princesas da Disney, que é uma mulher forte, uma mulher empoderada, que não tem medo, quer dizer, ela tem medo, mas ela, acima de tudo, busca enfrentar barreiras pelo amor, né, pela sua família, e ela é uma guerreira, é uma mulher que, num mundo extremamente machista, conseguiu fazer com que todos respeitassem ela pela pessoa que ela era, pela mulher que ela era. Então, Mulan, para mim, é uma animação maravilhosa, que eu sou extremamente apaixonada. Outra animação que... Mushum! Sou fã do Mushum, Sim, Mushu. o É, dragãozinho. outra animação que também mexe muito comigo é Toy Story.
né? Toy Story 1, 2, 3, até o 4, mesmo que um monte de gente não tenha gostado. Eu saí do cinema chorando horrores. Eu lembro até hoje que eu tava com uma touca na cabeça e eu tava, tipo, tapando a touca assim, eu não tô chorando, não tô chorando. Né? Eu chorei muito, então Toy Story é outra animação que eu sou extremamente apaixonada. Bela e a Fera, eu tenho uma ligação muito forte com esse filme, porque quando eu era criança eu assistia todo santo dia, às vezes eu assistia 2, 3 vezes por dia, e é uma animação que se tu colocar na TV agora, eu assisto como se fosse a primeira vez, eu canto, eu danço, eu fico feliz, eu me emociono, eu consigo assistir tanto a animação quanto a live action, né? Eu sou extremamente apaixonada. Você achou que foi uma boa retratação de live action? Eu achei que foi Com perfeito, aos certeza. mínimos detalhes, né? Maravilhosa, porque além dela ser fiel à animação, ela trouxe coisas novas, trouxe inovações, trouxe coisas que a gente não tinha parado para pensar, por exemplo, da história da fera. Ela se aprimorou em outros detalhes, trouxe coisas sobre a mãe da Bela. Então, ela foi muito boa. Na minha opinião, na minha visão, ela foi perfeita. E a última animação que eu posso indicar é o Soul, que é uma animação nova, mas que ela passa uma mensagem tão linda, tão maravilhosa, que enche o coração de amor, assim. É até difícil de falar desse filme, porque eu me emociono só de lembrar desse filme, porque ele é muito lindo, e sem contar que ele é muito parecido com o meu livro, né, que eu publiquei em 2018, que ele foi um marco muito importante para mim. E ver a semelhança desse filme com o meu livro mexeu comigo. E eu digo que esse filme mudou minha vida. Mudou. Nossa, que legal. Muita gente fala desse filme maravilhoso. Eu ainda não assisti, vou assistir. Tenho certeza que eu vou chorar, Assista! vou ficar aqui, vou me matar de chorar, mas eu ainda não assisti o Soul. Mas agora eu fiquei curioso de saber do seu livro. Me conta um pouco essa história. Que história é essa que você contou e se tornou livro? Ai, que pergunta boa. Porque esse livro, o nome do livro é Como Escolher a Minha Mãe. E ele basicamente conta a trajetória minha de como eu escolhi a minha mãe. Antes de eu vir aqui para a Terra, o que eu fiz lá? Né? É um mundo da pré-vida. E aí, nisso, essa história, ela surgiu quando eu era pequena, quando eu era criança, quando eu tinha uns 5, 6 anos, se duvidar até menos, 4, sei lá. Era uma história que eu vivia contando para minha mãe, para minha família, para um monte de gente, que era uma história que a minha mãe gostava muito de ouvir. Ela ficava muito feliz com essa história, ela pedia para eu contar para as visitas, para um monte de pessoas que eu ficava contando. E aí o mais engraçado, o mais bizarro no caso, é que um dia ela foi assistir uma palestra de um cara espiritual, que o nome dele é Cryon. Ela foi assistir essa palestra e nessa palestra o cara ele deu um relato como se ele fosse um personagem do meu livro. Só que quando eu era criança, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, nunca ouvi falar, era minha mãe que assistia, mas eu nunca ouvi nada sobre ele. E quando ele deu essa palestra, ele fez um relato como se fosse do meu livro, né? Porque o livro ele parece algo religioso, mas ele é algo mais espiritual, só que ele passa uma mensagem tanto para crianças quanto adultos. Então, independente da sua crença, da sua religião, é um livro que ele vai passar uma mensagem de amor, né? E mesmo ele tendo esse intuito, esse homem também, ele falou coisas muito parecidas. E aquilo chocou a minha mãe. Chocou pela semelhança, sabe, pela coisa espiritual, supostamente. E foi uma história que acompanhou durante toda a minha vida, todo o meu crescimento. E quando eu estava com 17 anos,
a gente teve a ideia de escrever essa história, de mostrar para o mundo essa história. E aí foi onde escrevi, a gente buscou, foi atrás das edições, das animações ali que podia fazer no livro, fomos atrás, e aí no ano de 2018, na minha festa de aniversário de 18 anos, eu publiquei o livro, e também para comemorar o meu aniversário, né? Foi o lançamento. Então foi uma data extremamente importante, extremamente essencial para a minha vida, da qual eu publiquei esse livro, e depois eu tive muitos feedbacks positivos, já vi gente chorando na minha frente por conta desse livro, se emocionando. Então foi uma sensação que eu tive surreal, assim, de que é um livro que só quer passar mensagem de amor e de carinho. Legal, assim, de parabéns pela conquista aí de publicar seu próprio livro, né? Eu fiquei curioso, fiquei pensando como que deve ser, né? Publicar é difícil, é muito burocrático para você conseguir, de fato, publicar uma história, você tem que se adequar com algum tipo de escrita, com alguma padronização de quantidade de folhas, quantidade de palavras, letras, tem essas coisas, é muito difícil para publicar. Foi dispendioso para vocês? Bem interessante tu fazer essa pergunta, Hugo, porque vai que tem alguém aí assistindo que queira publicar Por um isso, livro, é. né? E sim, é muito burocrático, porque foi muito difícil a gente conseguir um código de barras para poder inserir no livro, para poder publicar e ser entendido como eu sendo a autora do livro, sabe? Então, é uma burocracia bem chata, bem complicada, que demorou bastante, que a gente teve que investir também, mas no final acabou valendo a pena, né? Porque eu não fui atrás de editora, é um livro que ele é autônomo, né? Mas ele também pode ser encontrado na Livraria Catarinense, que eu consegui colocar lá, e também no site da Amazon, ou no site da Hidrossane Engenharia, que é um site de engenharia sanitária também, que dá para encontrar lá. Olha que legal, bom saber. Ô, Cindy, e as suas redes sociais? Onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no Instagram, Cindy_P Maldonado. Também podem me encontrar no TikTok, só que o TikTok é uma rede social que eu uso mais para zoeira, Nunca. para ficar mais em entretenimento, assim. Mas se quiser me acompanhar mais em questão dos trabalhos, sobre um pouquinho da minha vida, é mais no Instagram mesmo. As outras Que redes legal, sociais Cindy. eu deixo mais em off. Cindy, a gente está mais ou menos chegando aí próximo, né, do início daqueles minutos que a gente tem em finais da nossa entrevista, e é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que eu faço o joguinho das palavras. Eu adoro fazer essa dinâmica, eu acho super divertido, e ela meio que caracteriza já o finalzinho da nossa entrevista, então dá uma energia boa para depois as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho como atriz. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Cindy, uma saudade. Palco. Um sonho. Família. Um filme. Sou. Uma inspiração. Minha mãe. Uma atriz. Adriana Esteves. Um ator. Johnny Depp. Uma lembrança. Eu, criança, brincando nos palcos. Eu montando a minha própria peça. Um som. Um som? Um som, uma música, um som que você gosta de escutar. Michael Jackson. Ah, boa. Um aprendizado. Paciência. Um arrependimento. Nenhum. Que bom. Finalizamos. Cindy, esse joguinho das palavras é realmente para fechar, né, toda essa parte de perguntas que eu faço para você.
e a gente tem alguns minutos finais ainda. Eu tenho mais uma última pergunta para fazer antes de dar um espaço para você se expressar. Eu sei que você está fazendo administração agora, você fez vestibular recentemente, escolheu por administração. O que te levou a escolher administração e não talvez uma faculdade de cênicas, né? Qual que foi o pensamento que te levou a optar pela administração paralelo também às suas atividades como atriz? É um ponto muito importante que você tocou, Hugo, muito delicado também. O porquê da minha escolha na administração, quando eu entrei para Actoro, em 2018, era justo na época em que eu estava no terceirão, né, no último ano do colégio, e eu estava pensando, em dúvida do que eu ia fazer, como que eu ia fazer, né, bem naquela época de vestibular. Mas aí, com as aulas da Actoro, ao decorrer do tempo, no meu aprendizado, que eu fui também aprendendo com o gringo, principalmente, ele falou sobre um pouco a questão da faculdade de artes cênicas e de cinema. E do que eu vi ali, era muita teoria e talvez pouca prática. Não sei dizer exatamente, porque eu acabei não cursando, não escolhi esse curso, mas eu acabei pensando que se eu me aprimorasse no curso da Actoro ou buscasse outros trabalhos, tirasse meu DRT, eu poderia muito mais ter um espaço aberto para explorar esse meio artístico do que necessariamente fazer uma faculdade. E também pela minha família, eles um pouco inseguros com essa minha escolha, e eu acabei optando pela administração justamente para deixar eles mais confortáveis, porque também a administração é um curso muito amplo, ele tem exatas, tem humanas, tem um pouco de tudo, tem principalmente da gestão de pessoas, que eu gosto muito dessa parte, que é lidar com as pessoas, com o ser humano. Então, eu acabei escolhendo esse curso também pensando em conseguir me administrar na arte, porque é um curso que eu acredito que vai agregar na minha vida pessoal e que vai agregar no meu meio profissional, né? Tanto na arte quanto em qualquer outro trabalho que eu vá escolher. Então, por isso que eu escolhi administração, porque não é um curso só de exatas, é um curso que leva muito a questão da relação humana, né? Da gestão das pessoas, de tu levar em consideração os outros, conseguir lidar com as pessoas, porque isso é muito complicado, é muito difícil. O meu pai fala que a relação com o ser humano, relações são uma das coisas mais importantes que tem. Então, o meu principal foco é essa parte da gestão de pessoas, de lidar com o ser humano. Legal, eu perguntei isso justamente porque a gente sabe que na situação que nós estamos em pandemia agora, realmente os atores, os artistas estão sofrendo um pouco com isso. E pensar, né, sempre bastante, né? E pensar no plano B, é importante. Por isso que eu perguntei isso para você, para que as pessoas entendam que é sempre bom a gente ter em paralelo outras profissões, né? Para a gente sempre ter o nosso plano B, o nosso plano C, para a gente não focar em um pilar só. Né? E às vezes esse pilar pode não estar muito bem esse ano, o outro pilar pode estar melhor, né? Então é parte do planejamento, né? Então parabéns por também ter tido essa perspicácia na hora de escolher também uma outra profissão para seguir junto. Bom, a gente está no final já da nossa entrevista. Esse momento é um momento que eu gostaria que você aproveitasse esse finalzinho para encerrar a entrevista, né? É a parte que eu mais gosto, né, que é quando vocês têm a oportunidade de se expressar livremente. Né? A gente tem quase 8 minutinhos aí para você poder falar o que você quiser, e eu estou ansioso porque você tem para expressar para a gente. Fica à vontade, tá? Pensei muito no que eu poderia trazer para vocês, acrescentar para vocês, mas acredito que em muitas coisas o menos é mais. Então, o que eu posso trazer para vocês é: valorizem as coisas pequenas no seu dia a dia. Porque eu vejo muitas pessoas, muitas mesmo, sempre sonhando com o grande, desejando o grande. E, claro, é importante, devemos desejar o grande. Mas muitas pessoas têm essa ilusão de que
quando o grande vier, eu vou ser feliz. E a felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia. Como assim nas pequenas coisas do dia a dia? Ver um pôr do sol, o nascer do sol, sentir a brisa do vento, poder respirar. São pequenos detalhes que muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece de valorizar e de dar e de agradecer por essas pequenas coisinhas. Um exemplo bobo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, quando a gente está com o nariz entupido. A gente sempre fica pensando, ai, que droga, meu nariz está entupido, ai, que ruim, que ruim. Mas agora a gente está respirando normal. O nosso nariz não está entupido. E por que a gente só lembra do momento em que o nariz está entupido e não quando a gente está respirando normal? Então, é um exemplo meio bobo, meio tosco, mas que não deixa de ser um exemplo para a gente valorizar o que a gente tem aqui agora, sabe? Nesse pequeno momento, nesse pequeno dia, o que eu aproveitei, o que eu fiz, sabe? É aquela questão, o copo tá meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista, né? O copo tá ali na metade, mas você pode olhar de um jeito que ele tá meio cheio. Então, valorize as pequenas coisas, valorize os pequenos detalhes, porque a beleza da vida tá nessas pequenas coisas. O grande vai vir, com certeza vai vir. Porque cada ser humano tem a sua beleza, tem a sua capacidade, tem o seu jeito de se aprimorar. Não esquece que você é uma pessoa incrível. O grande vai vir. Mas tenta sentir esses pequenos momentos, as coisas mais simples, porque mais lindo é o processo e não o final. Aí, senhoras e senhores, Cindy Maldonado. Legal, Cindy, muito obrigado por essas palavras. Realmente, às vezes, a gente fica buscando, até na atuação, eu quero protagonismo, eu quero o que tem mais falas, o personagem que tem mais falas, o que se destaca mais, mas muitos atores ficaram famosos por peças, por performances, né, coadjuvantes, né, e roubaram a cena muitas vezes do protagonista, né, como é importante a gente observar as pequenas coisas, né? Nessa loucura do dia a dia, a gente está sempre com pressa, passando por cima de tudo, passa por cima ali, não sei o quê, não repara, né, que saiu uma rosa no seu jardim, você nem se esqueceu, né, não viu que a rosa é linda, sabe, parar um tempo e apreciar isso, né, ser grato que você está podendo, né, olhar a rosa, né, sentir o cheiro dela, né, respirar, que nem você falou, né, a gente nunca lembra que a gente está podendo respirar bem agora, só vai dar mais importância no que dói, no que é incômodo, né? A gente não dá importância também no que flui, no que é gostoso. Que bom que você, nessa entrevista, fez a gente pensar sobre tradição, né? Sobre a família, a importância das tradições familiares, a importância dos detalhes, de seguir, né, o sonho, de lutar numa família de exatas, você lutou pela arte, né? E também lutou pelo planejamento, também buscando plano B e C na administração. Então, parabéns pela sua trajetória de vida até agora. Fico muito curioso de saber quais serão os seus próximos trabalhos. Muito feliz de saber que você faz parte dessa família maravilhosa que é a Kitoro e também da minha jornada como pessoa e como ator. Obrigado pela presença de hoje. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. É extremamente importante para mim. Eu fico muito grata de estar aqui, de falar um pouquinho de mim, mas também de, se eu puder, passar alguma mensagem de amor para quem está assistindo. Para mim, eu já ganhei meu dia, já ganhei meu momento, já ganhei a minha tarefa, sabe? Então, para mim, isso que importa é trazer amor, é trazer felicidade, é trazer o que eu puder trazer de coisas boas para as pessoas, eu vou tentar fazer, porque essa é uma das minhas principais missões, é uma das minhas principais metas, né? E também eu fico muito feliz de ver que eu fiz parte um pouco da tua trajetória, né? Que a gente fez peça junto. E, meu Deus, que ator maravilhoso, lindo! Eu sou muito tua fã, tu não tem noção o quanto eu sou tua fã. Então, é algo que eu tenho muita gratidão e muito amor de estar aqui, então só tenho a agradecer. Muito obrigada, Hugo.
Obrigado também, Cindy. Obrigado a você que está assistindo a gente, que acompanha nas redes sociais da Quitoro, no Facebook, no YouTube da Quitoro TV. Você da Urban TV, que assiste a gente aos domingos. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Mandem sempre mensagens, mandem sempre e-mail com sugestões para a gente sempre evoluir junto. Obrigado e até o programa da semana que vem. Tchau, tchau.